Como é fácil perder essa constância na fé, por outro lado, sabe, assim, desistir por causa da pressão. Isso é possível, está tudo aqui na Bíblia. Vou mostrar agora a história de Pedro, que todo mundo sabe, e como isso é possível, e que acontece dentro da igreja com os cristãos. Então vamos lá, Marcos 14, versículo 22. Vamos ver, até o versículo 29. Então vamos lá. Diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então vocês já viram a cena, a última ceia. Aí, então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. Esta palavra no grego quer dizer ficarão ofendidos, escandalizar. Está escrito aqui no nosso idioma, em português, escandalizar, mas quer dizer ofender-se, vai um sentido mais profundo, certo? Então, vocês vão ficar ofendidos, mas já está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Então agora nós estamos vendo, vamos ver a inconstância, a pessoa que não é constante na vida de Pedro. Ele acabou de jurar diante de Jesus que ele andou 3 anos e meio com Jesus, dormiu com ele, viu tudo, operou no poder, que Jesus passou o Espírito Santo lá para eles, eles operaram no poder, expulsaram o diabo, etc, fizeram tudo, viu tudo como é que é. Ele, por um momento, ele foi inconstante. Porque ele mesmo está dizendo aqui: eu, Jesus, eu jamais vou ficar ofendido, seja o que for que aconteça, seja o que acontecer, eu não vou ficar ofendido com você, jamais, Jesus. Ele não falou isso? Porque quando vê que Jesus foi entregue e tudo mais, foi uma decepção. A decepção traz uma ofensa. Aí no 30, olha, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus está dizendo: tu me negarás. Você vai me negar, Pedro. Você acabou de dizer isso, mas você vai me negar hoje. Por isso, gente, que quando Jesus falou para mim, eu sei onde eu estava, o que eu estava fazendo, a hora, o local e tudo mais. Deus falou assim: eu vou pôr o dele com você, mas não frustre ele. Na hora eu entendi que se eu não guardasse o meu coração, eu poderia fazer o que Deus não queria. Então, se você não ouve Deus, você nunca vai ficar encaixado com Deus no plano dele, no que ele quer que você faça. Tem isso também, por isso que tem que esperar. Tá certo? Você tem que esperar porque você está sendo lapidado, você está sendo consertado, etc. Certo? Então veja o 53 versículo. Nesse momento todo mundo já sabe da história. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Sabemos que Jesus foi preso. Agora veja os versículos 66 a 68. O que acontece aqui? Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Ele disse: não, sei lá quem é esse homem. Sei lá, ele praguejou. Tem outro lugar que diz que ele praguejou, ficou lá brigando com alguém. Eu não sei o que você está falando. Eu nunca vi esse homem. Isso é inconstância. Nega o que prometeu fazer. Eu vou fazer, custe o que custar. Se você não tiver com Deus na sua vida, você cai fora. No primeiro tropeço,
sabe? Primeiro espirro, já cai fora. Perbentinho, já cai fora. Porque não tem a palavra. Não tem Jesus para te sustentar. Está valendo isso? Então aqui está Pedro inconstante. Por isso que Jesus trocou o nome de Pedro. Era Simão Barjonas, lembra? Ele mudou para Pedro. Porque Barjonas é aquele que, sabe, assim oscila, balança que nem o vento. Sabe o bambu? Isso quer dizer Barjonas. Deus falou, não, você não pode ser esse nome. Seu nome é Pedro. De hoje em diante é pedra. Não se move. Então, quando ele nasce de novo, dia de Pentecostes, aí ele ficou constante. A gente não vê mais nada. Ele foi o primeiro que fez a pregação do Evangelho e 3.000 almas foram salvas, né? E nunca mais nós vimos qualquer inconstância em Pedro. Vocês estão me acompanhando? Mas ele já estava cheio do Espírito Santo. Agora, todo mundo que vem para a igreja é cheio do Espírito Santo e pisa na bola. Por quê? Porque não tem a palavra, porque não busca Deus. Né? Pensa que isso aqui é brinquedo de criança. Ah, não brinco mais. Não tem esse negócio, é vida eterna. É vida eterna. Tá? Então, vamos ver Romanos 4. Para nós vermos agora um pouco sobre Abrão. Vamos começar aqui no versículo 12, porque Paulo entendeu bem sobre o que é ser inconstante e o que é ser perseverante. Então ele vai explicar aqui sobre Abraão, ele vai explicar isso, porque Paulo entendeu, ele teve revelação e viveu isso, ser constante. Tem esse negócio de ficar, mudando de ideia. Isso é alma, gente, isso é carne. Deus não age, é o diabo. Então, Romanos 4, versículo 12. E Abraão, ele está falando, né? E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele está falando das pisadas da fé de Abraão. Tá? Ele não tinha sido circuncidado, ele tinha fé. Ele não era um homem circuncidado quando ele adquiriu a fé. Pensa nisso, que a fé é algo do coração. Por isso que é isso que ele está pregando aqui, que a circuncisão é agora do coração. Eu posso ter a fé de Deus em mim. E é isso que eu tenho que buscar, eu tenho a condição. Tá? Então, agora, assim no 17 em diante, vamos ver aqui. Ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Por esta palavra foi que ele teve esta revelação no coração quando ele foi levar Isaac, né? Para oferecer como sacrifício. Por isso que ele está falando isso aqui, Paulo, dentro do que Abraão teve essa revelação e o Espírito Santo deu a revelação para Paulo. De que ele foi fazer isso sabendo que Deus poderia e faria, ressuscitaria ou chamaria à existência o que não existe. Então Abraão, no 18, presta atenção. Esperando o que, queridos? Não, então, dentro do contexto, na palavra. Porque não foi a palavra que Deus deu para ele, eu vou te fazer pai de nações, multidão, vou te dar um filho. Naquela idade, Sara não tinha condição, muito menos ele, vou te dar um filho e tal. Então ele esperou na promessa, na palavra, ele está aqui encaixado. Por isso que eu preciso da Bíblia, eu preciso esperar na promessa. Qual é a promessa de Deus para mim? Na área que eu estou precisando. Está aqui. Então, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então, para ele seguir firme na promessa de Deus, ele teve que ser constante. Deus falou isso para ele. Ele teve que ser constante. Mas, tem um mais aqui agora. Houve um deslize em Abraão. Por quê?
Sara, já passaram-se 10 anos, nada de vir a promessa. Agora, então pega a minha escrava Agar, deita com ela e faz um filho, pronto, ele vai ser o herdeiro. Gostou da ideia? Com certeza, tanto que ele disse sim, ele não hesitou nem um minuto. Gente, imagina. Então, olha a inconstância dele. Ele foi inconstante, certo? Mas lá em Gênesis 17, Deus aparece para ele e vem falar com ele, mas não vem falar num tom, meu filhinho, você deslizou. Não, ele repreende. Depois vocês leem lá. Ele repreende Abraão, mas opera na vida dele que no ano seguinte veio o bebê, veio Isaac. Tá certo? Quando chegou na hora dos 99 anos. Então Deus repreende o que ele fez lá atrás. Quem mandou você ser inconstante? Eu dei a palavra, você tem que esperar. Certo? Então, agora veja aqui os versículos. Porque ele teve o melhor de Deus, a promessa, o herdeiro. Ele teve, mas tem que ser constante. Mas depois ele foi constante. Porque Deus veio falar com ele. Vocês estão acompanhando? Tem que ser constante, você tem que esperar em Deus e acabou. E não é ficar triste, não é ficar amargurado, e não é ficar chorando, e nem ficar reclamando. Não é, isso aí não é fé. Isso aí não é fé coisa nenhuma, tá? Isso é carne, tá por fora. Então, fica firme com Deus. Encontra com Ele todo dia. Ele te dá a condição de você se encontrar com Ele todo dia, que você não se encontra. Eu vou me encontrar com Ele todo santo dia. Eu não largo mão. Desde o dia que eu nasci de novo, eu fui me encontrar com esse Deus e até hoje. Eu não paro de me encontrar com Deus nenhum dia. Eu vou atrás dele. Não tem essa. Certo? Então, o inconstante faz o quê? Larga a mão. Não vai. Não vai porque pensa que é tentar fazer funcionar. Não é tentar fazer funcionar, isso não é fé. A pessoa que não está funcionando. Quem está fazendo isso. Porque isso aqui dá resultado. É só ir buscar Deus. Quem mandou largar? A vida fica um lixo completamente. Quem não está recebendo orientação de Deus não aguenta essa vida. Porque o diabo vem pior ainda em cima. Não tem sossego. Então, vamos lá agora no 18, 19. E sem enfraquecer na fé, tá vendo isso daí? Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não duvidou. Por isso que a promessa permaneceu e aconteceu. Vocês estão me acompanhando? Gente, ele esperou 25 anos. Não é brincadeira, ele esperou. Porque Deus tinha que fazer uma mudança. Você já imaginou? Tinha que mudar o corpo deles interno, para funcionar, para ter filho. Tinha que gerar. Você imagina aonde que a fé teve que estar? Leva tempo. Leva tempo. Ele falava a palavra, porque Deus mudou o nome dele. Abraão, que quer dizer pai de multidão. Muito prazer, Abraão. Sabia? Eu sou Abraão. Eu sou pai de multidão. É a tradução. Eu sou pai de multidão. Ele mesmo falava, porque ele ficava falando até ele aceitar. Por isso que não pode parar de falar a palavra. O inconstante não vai ter o melhor de Deus. E é isso aqui, tá? Então, aconteceu na vida dele porque ele não deixou de confessar, de acreditar. Foi constante depois. Ele teve um deslize, mas Deus corrigiu ele. Tá ok? Então, abençoa todos que estão em casa através da internet. Senhor, abençoe todos aqui presentes, todos que vieram, Senhor, entregar algo hoje no coração, te pedir, abençoa, Pai, que ninguém, Senhor, no término agora deste culto, fique sem a sua resposta. Eu digo em nome de Jesus, que você venha com o seu poder, com a sua graça, abençoar estas necessidades, esses clamores de todos esses corações, em nome de Jesus.